Bem, pouco a pouco, a poesia de qualidade tem tido um retorno ao prestígio no Brasil. Até o dia de hoje, o ano de 2025, nós vencemos algumas primeiras das pequenas batalhas para que ela retorne ao seu estado de vigência natural, onde merece estar. Mas é certo que a guerra ainda é muito longa. Alguns leitores contemporâneos, e enfim, a maioria deles e quase sempre, tem ainda uma tendência grande a considerar a poesia um gênero literário menor, um gênero literário inferior. Esse fenômeno ele se deve por alguns fatores e eu fiz e tive a audácia de enumerar 5 deles aqui para serem pontuados. Por volta ali então do século XX, a partir do ano de 1909, naquela época, algumas vanguardas europeias surgem um movimento de contravenção. Pode-se dizer que elas fazem até um desserviço para a história literária das escolas. Então, o dadaísmo e o futurismo, eles lutaram e suas consequências são vigentes até hoje, nessa busca incessante por eliminar a dimensão estética e sublime da arte, principalmente da arte aplicada no verso, seja ele decassílabo ou qualquer estilo de métrica. Dessa forma, o verso sendo um dos elementos essenciais para a poesia, assim como a fabulação, a mimesis, tudo aquilo que transforma a poesia, a sua criação imaginativa e todo o jogo de utilização de linguagens, seja ela metafísica, criativa, engenhosa, enfim, tudo que é inerte a esse ofício de criação, eles, por ação dessas vanguardas, deixam de ser relevantes. Dessa forma, promovem uma queda e uma quebra de um ciclo, na verdade, de uma construção que tem sido relevante há milhares de anos. Então, fazendo uma análise morfológica do que é a poesia, sendo ela filha da intuição, filha da imaginação, desse pressentimento, desse mistério, eu acredito que após essa quebra, ela passou a ser compreendida de uma forma muito ruim pela maioria esmagadora dos leitores, que abaixam seu senso crítico, sua visão de mundo, para simplesmente se render a um racionalismo estreito e superficial, principalmente pelas filosofias mais utilitaristas e também pragmáticas. É certo que a minha poesia por muito tempo foi racional, porém é necessário pontuar que essa quebra com as estruturas de métrica e de interpretação, característica muito forte desse modernismo vazio, é algo muito absurdo. E bem, a gente pode até citar mais autores aqui que certamente são usurpados depois de suas mortes e graças a Deus são imortais, porque o objetivo dessa contravenção do século, dos novos séculos e atuais, é realmente matá-los. Então, o lirismo visionário do Cruz de Souza, característica, porém, do Fernando Pessoa, uma parte mais metafísica, também abstrata, mas metafísica, é uma introspecção
uma aura mística, um misticismo aéreo da Cecília Meirelles, que construíram um público muito forte, muito conciso nas suas características, hoje mais não é encontrado. Na verdade, é só um eco desa- que desaprendeu a ter tato pelo sensível. Quase sempre, e eu cito mais uma vez os grandes clássicos imortais da literatura, essas literaturas mais densas e, bem, a grande poesia em si, ela usa de mão, e também afirmo isso na minha poesia, de uma linguagem mais densa, mais figurada, e dessa forma ela não é mais compreendida por pessoas que buscam na literatura em si, como um todo, é só um prazer momentâneo, algo realmente dopaminérgico. E, mais uma vez, estando da Sicília, algo bem efêmero. Então, coisas que não exigem o mínimo esforço cognitivo. E dada as características supracitadas da poesia, da boa poesia, é quase uma ambiguidade afirmar que essas mesmas pessoas teriam a capacidade de escrever e consumir boas poesias. Então, a densidade de alguns autores, como Augusto dos Anjos, a Forbela Espanca e o Álvaro de Azevedo, são características que realmente afastam as pessoas, mas não por serem absurdos, mas na verdade por serem interpretados como vozes de outros planetas, ou seja, uma torre de Babel. O que antes era chamado de bobo da corte, hoje em dia nós podemos citar os críticos literários, que trocaram uma boa, um bom julgar, né? Um bom julgo, por escolher, na realidade, piadistas. Toda e qualquer contribuição, a não ser de realmente reacionários que ainda pontuam a boa literatura e procuram buscar uma métrica mais não contemporânea, é, são, são fezes, não, não passam de fezes. E realmente é justo dizer que talvez a única contribuição e ação bem realizada por eles é a boa digestão de suas referências internas, que gera sim esse fruto de uma boa digestão. Então, é, existe uma tendência a enaltecer piadistas, humoristas e poetas fecais, como a exemplo o Oswald de Andrade, que é um bosta que não tem contribuição nenhuma e que, bem, escolheu a escolheu o hábito de travestir a sua criação, é, dizendo ser inovador, mas na realidade é só mais uma etapa, mais um processo do caminho que segue até se tornar um lixo, até ser um resíduo que vai ter que ser mandado para o espaço porque não cabe mais na Terra. Então, não trouxe nada de novo. Por isso, é realmente uma deprecação da literatura contemporânea,
dada toda a história e construção de clássicos e imortais. É certo que com o advento do mercantilismo, ou melhor, perdão, do capitalismo e do industrialismo, a poesia deixou de ser um consumo cultural para ser comercializada. Isso também é um fator que interfere muito, ao ponto de que a indústria do consumo implora aos seus. Implora não. Impõe aos seus adeptos para que eles produzam algo que seja facilmente replicado. E replicado de uma forma que seja descartável e produzido novamente. Então, o vínculo com o conteúdo ideológico, ele também está associado a isso. Essa busca incessante pelo materialismo histórico faz com que atividades transcendentes, né, que busquem algo além da física e da objeção, seja descartado. Por isso, então, eu acredito que faz necessário um restabelecimento de toda essa desgraça que acontece e que vem sendo estimulada. A poesia em si, ela caminha junto a um estandarte de imortais que fazem dela o que ela é. Então, algo que nasce da alma, que transcende a alma, deve ser defendido. Algo que é escandaloso mesmo no seu silêncio e que é belo mesmo no seu mais tremendo horror. Por isso faltam então novas pessoas para multiplicar as almas, novos Mário Quintana para fazer do cotidiano algo lírico e por fim de bons poetas para sonhar entre essas ruínas que nós chamamos de poesia contemporânea. Agradeço.